Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial. O nosso tema depois da vinheta. Estamos de volta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal da Conde TV, ativar o sininho para receber informações dos próximos programas e não esqueça também de deixar o seu comentário é muito importante para a gente fazer novos programas. O nosso tema de hoje vai com ele, nosso mestre Mauro Possato. Mauro Possato. Vocês veem que essa palhaçada já começou cedo, a primeira gravação do dia já começaram com essa palhaçada aí. Mas na verdade é o seguinte, gente, eu vou ali na cabine telefônica tirar aqui, puxar, abrir o peito aqui com a capa, né? O S não é de super-homem, sim de super síndico, né? Na verdade é o seguinte, o objetivo da gente é falar sobre o fato das pessoas acharem que o síndico é um super-herói, que ele tem poderes para resolver absolutamente todos os problemas, não só do condomínio, como da própria casa dele, do universo, da conta bancária e assim por diante. E a coisa não é bem assim. A gente sabe que o síndico ele não tem esses poderes de super-herói. Ele não pode, por exemplo, atuar de uma forma mais incisiva naquele morador que está fazendo uso de um entorpecente, está fumando maconha dentro do seu apartamento. A gente pode sim mandar uma notificação e tudo mais, mas às vezes a gente recebe uma ligação de alguém que fala, olha, eu exijo que você faça alguma coisa, no sentido de que ela quer que eu vá lá, bata na porta, arranque o cara, jogue ele pela janela, faça qualquer coisa, desde que ele pare de fumar maconha ali, entendeu? Ou a mesma coisa às vezes acontece com barulho, ou com alguém que para o carro em lugar errado, acham que a gente tem superpoderes para resolver tudo isso. E aí eu queria jogar esse assunto na baila também aqui para vocês, para ver que superpoderes os senhores têm, para que eu possa pegar um pouquinho para mim. Vamos lá, gente. Como o Mauro disse, né, a nossa atuação como síndico é limitada, né, de acordo com as responsabilidades que nós temos e as regras do condomínio, convenção, regulamento e o bom senso também. Né? Então, como o Mauro falou, acontece muito com frequência aí. Eu tenho, por exemplo, um caso de hoje que eu tive uma desinteligência entre moradores, né? Descendo o elevador, um xingou um outro, e aí eles criam todo um problema entre eles, criam toda uma situação, né? Às vezes a pessoa xinga o outro, mas não mede, né, as consequências, de repente o cara é maior e depois acaba vindo, né, se refugiar debaixo da nossa asa, querendo que a gente... Como se você fosse grande. Exatamente. Como se a gente pudesse fazer alguma coisa. Falar, amigão, não foi você que xingou o cara? Então, as pessoas têm que entender que não é porque aconteceu no elevador, que aconteceu dentro do condomínio, né, que o síndico é responsável. Eu também tive episódio recentemente no condomínio de crianças brincando na piscina, um filho afogou o outro na brincadeira, o pai não gostou, o pai chamou outro pro pau, enfim. E também depois tudo isso vem para cima do síndico. Não, porque o condomínio porque o síndico não faz nada, porque o síndico é omisso, né? Porque o síndico tem que atuar nessa situação, né? Mas o que a gente vai fazer? Nessa situação, eles têm, né, a regra que norteia esse caso, que é a polícia, boletim de ocorrência, né? E o condomínio o síndico tem como dar suporte, né? Cedendo as imagens quando requisitado. Sim. E dessa forma que a gente tem que atuar. Como é a palavra? Desinteligência? Desinteligência. Porrada. Um negócio mais... Desinteligência. Por isso que eu falo, eu tô do lado de uns caras que... Sensacional. Não, e assim... A gente, como o Mauro já falou, a gente não pode tudo, né? A gente não tem como a gente resolver todos os problemas. As pessoas, às vezes, eu acabei de receber uma ligação, a gente estava conversando, existe uma situação, aí a primeira coisa que a pessoa fala, mas não dá para mudar isso no regimento interno, na convenção? Dá para botar isso na pauta da próxima assembleia? Ou seja, a pessoa pega, ela quer mudar a regra do jogo, mudar a regra de uma coisa que ela está interessada, né? Ela não foi fazer uma pesquisa no condomínio para conversar,
vamos discutir essa é a melhor situação, essa é a melhor solução. Não, elas querem que a gente resolva. E nem os super-heróis, na verdade, conseguem resolver todos os problemas, né? O meu filho está na fase do Homem-Aranha, o genro dele. É o genro dele? O genro dele está na fase, o genro do meu filho é genro do Gustavo, tá? Pelo menos já está prometido, quem paga o dote é a mulher, é isso? É o homem. É a mulher que paga o dote. E, então, assim... Não pode ser mulher porque tem 2 meninas. Tem 2 meninas. Por isso que eu fiz 2 meninas. Então, na verdade, assim, voltando ao tema sério, nós não conseguimos fazer tudo. E aí, quando alguma coisa não sai de acordo com aquilo que a pessoa quer, aquela pessoa vira uma oposição. Sim. Eu tive um problema de fumo, né? Aproveitando o nosso amigo que vai sair para fumar daqui a pouco. A vizinha de cima fumava na varanda. E aí a pessoa queria que eu resolvesse o assunto porque a pessoa estava dentro da casa dela fumando. E o próprio jurídico fala, não tem o que fazer. Ela está dentro da casa dela. Ela não está jogando bituca de cigarro pela janela. Ela está dentro da casa dela, muitas vezes sentada na varanda, fumando. Só que aquele cheiro, aquela fumaça... Sobe, incomoda, as pessoas incomodam. Qual a minha posição? Chamei as unidades para conversar, sentamos para conversar. Eles não saíram nas vias de fato porque era um homem que estava representando a unidade, porque é a sogra que fuma, e as outras 2 moças eram mulheres, porque senão elas tinham, mas as mulheres quase estavam dando no cara. Isso vai ser matéria, porque vai ser matéria da Assembleia agora, de uma discussão sobre esse assunto. Mas a gente não tem o que fazer. E aí o que eu ganhei com isso? 2 inimigos. Porque assim, a pessoa não teve a sua vontade atendida, achando que eu posso resolver qualquer problema. Eu não posso resolver qualquer problema. Eu iria até mais longe numa situação que eu já enfrentei recentemente, inclusive. A Enel foi fazer uma manutenção, uns postos ali na frente do condomínio, e cortou o cabo de um provedor de serviço de internet ali. O morador veio reclamar comigo. Porque você deixou? Como eu tinha deixado a Enel cortar aquilo ali, o que eu estava fazendo a respeito daquilo? Eu falei, oi? Como assim? A Enel cortou do poste do lado de fora do condomínio, do portão para fora, não tem gerência nenhuma. A Enel também não tem gerência nenhuma sobre ela. A empresa de internet, eu não faço uso dela. Se você contratou uma empresa, é você que tem que ligar na Enel e reclamar. É a empresa de internet que tem que ligar na Enel. É a Enel que tem que ter consciência de vir aqui. Não eu, o síndico. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, estão roubando muitos carros aqui na rua. Cara, eu não tenho responsabilidade sobre isso. O que acontece do portão para fora. Eu não tenho gerência sobre isso, e eu falo para as pessoas, os meus poderes são limitados a poderes administrativos. Pensei que tu ia falar, os meus poderes são os de Grace. Não são os de Grayskull. Mas assim, eles são administrativos, não são de Grayskull, eles são administrativos. Sabe, eu posso notificar, posso advertir, posso multar, posso dizer não para uma coisa, posso dizer sim para outra, mas só, sabe? E aí quando você chegar para a pessoa, por exemplo, numa situação dessa que nem do cigarro, que já aconteceu comigo, eu falei assim, cara, a gente já avisou, eu mandei uma cartinha dizendo, olha, cuidado, tá incomodando, parará. Algumas dicas, né? Algumas dicas, porque eu também não posso multar a pessoa porque ela está incomodando um vizinho do lado de cima com o cheiro de cigarro, entendeu? Eu também não posso aplicar uma multa nesse sentido. Eu posso avisar, você está incomodando, tá, não sei o quê. Se a pessoa se sente incomodada a tal ponto, pô, vai no judiciário. Mas ela não quer ir no judiciário porque ela não quer se expor, ela não quer ter trabalho. Sim. Entendeu? E aí, eu falo para ela, o judiciário é quando você tem duas partes que tem cada uma posição diferente, o judiciário está aí para decidir isso. E o único que pode efetivamente tomar uma decisão a respeito de uma divergência é o judiciário. Mas existe muito disso, Mauro, em relação às pessoas não cobram você coisas que eram de responsabilidade dela, mas ela não quer fazer justamente para não se expor com o vizinho, tal. A gente entende isso, tá tudo certo. Vou ter um caso num condomínio que a mulher teve o celular furtado
né? A gente até avaliou, viu o que aconteceu tudo, e a gente recomendou ela, faça um boletim de ocorrência, né, por furto, solicite as imagens que a gente vai ceder. Ela não quer fazer, porque ela não quer se expor com o vizinho, não quer ter problema. Não, só que ela quer que a gente pague o celular para ela. Ela quer que a gente devolva o celular para ela. Ela fez um boletim de ocorrência de extravio, né? Então nem de furto foi. Então ela não quer se expor e quer que a gente se exponha. E tem outro caso, antes de passar a palavra para você, meu querido amigo. Tem alguns exemplos. Tem a criptonita, não? Alguns exemplos que acontecem. Tem algum condomínio assim, eu moro na região do Portal do Morumbi, que tem aquelas comunidades, né? Chique. Então você pega. Eu cuido de um condomínio Alphaville, que do outro lado do rio tem um baile funk à noite. E aí os moradores ficam absurdo que alguém tem que fazer alguma coisa, síndico, você tem que fazer uma coisa, gente. Liga na polícia, 90, fala para a polícia vir aqui para poder parar. O que eu, como síndico, vou fazer para coibir um baile funk do outro lado da rua? Assim? A gente não tem nada que possa fazer. Mas, assim, aí essas respostas, para a gente pode fazer assim, abrir chamado para a polícia, né? Tentar fazer algo nesse sentido, mas do resto... Já pediram para vocês para tentar, na prefeitura, diminuir o valor do IPTU? Sim. Sim. Mas o IPTU não é particular? Pois é. É privado. O IPTU é muito alto. Da unidade? É privado. Então, com que autonomia eu chego na prefeitura e falo assim, o IPTU do condomínio está alto? O condomínio não paga IPTU. Quem paga IPTU são as frações, são as individualidades. Falando desse assunto, né, o pessoal que faz aqueles prédios que fazem envidraçamento de fachada, né, a prefeitura às vezes faz voo de drone para avaliar, e eu já vi casos de eles aumentarem difícil a área do IPTU por conta de fechar. Né, porque fechando o vidraçamento da sacada aumenta a área construída do condomínio. Esse é o entendimento da prefeitura. Aí teve um condomínio que aconteceu em várias unidades, eles ficaram loucos da vida cobrando explicação, mas por que o meu IPTU veio? De novo, não cabe a nós. Não, vão querer que você, síndico, se responsabilize, porque você lá atrás autorizou o envidraçamento de várias da sacada. Não, e assim, a gente escuta muitas vezes a próprio morador fala assim, mas eu falei com o meu advogado falou que isso pode, mas como você contou a história para o advogado? Eu acredito que o advogado é uma tese, né? Sim, e eu acredito que até que o advogado possa ter dito para ele que aquilo pode, mas como você contou a sua versão, né? Porque a gente sempre fala, tem 3 versões, a minha, a sua e a verdade, a verdadeira versão. E o advogado ele não tem muita responsabilidade, no sentido de, eu como síndico eu respondo. O advogado, se ele tiver uma tese, entrar com uma tese e perder, o juiz entendeu diferente da minha opinião. Eu não tenho uma responsabilidade de falar, é causa-ganho. E eu falo sempre o seguinte, cara, advogado ele é pago para interpretar a vírgula conforme o interesse do cliente dele. Sim. Ele coloca a interpretação que ele dá para aquela vírgula de um jeito que ele defende o cara que rouba, o cara que mata. Exato. Eu falo, outro dia até usei uma expressão pesada, que eu falo assim, advogado é pago para esconder corpo. Entendeu? É mais ou menos nesse tipo de situação. É força de expressão. É força de expressão, não são todos, gente, que escondem. Mas é mais ou menos isso. Tem muita situação em que você conversa com o teu advogado. Se o teu advogado entende que ele consegue dar uma interpretação para a lei, que vá defender a sua inocência ou a sua como é que fala? Certeza em cima daquilo que você está aferindo como ação. Nesse sentido, ele vai defender aquilo agora. Ele tem que convencer o juiz. Não adianta ele convencer a mim, não adianta ele convencer o cara da outra parte. Ele tem que convencer o juiz que está julgando a ação. Ô, Mauro, esse rapaz que a gente estava conversando, ele mesmo estava lendo para mim o que está escrito na convenção. Estava lá, não é considerado alteração de fachada o envidraçamento da fachada, o envidraçamento da sacada, desde que você use o vidro laminado. Isso está claro, desde que você use o vidro laminado. Ele falou, não, está em aberto, que você pode usar o temperado. Não, você está dizendo que desde que você use o laminado... Essa é a condição. É a condição. Ele não precisa estar escrito que é proibido usar o outro. Ele está dizendo que você tem que usar esse. Sim. Essa questão de... Lembrei o que eu ia falar, gente. Recuperei.
Fio da meada. Recuperando a memória. Aí as pessoas falam, vamos deliberar em assembleia, vamos pautar em assembleia que é proibido fumar dentro da sua unidade. Cara, você não, ainda que a assembleia aprove uma barbaridade isso não é ilegal. Então, assim, nem tudo você pode deliberar na assembleia. E se você deliberar um assunto na assembleia que é contra a lei, ele não tem efeito nenhum. Então, também não adianta. Eu estava numa reunião de conselho ontem, num prédio novo que a gente pegou, foi falado que assim, a Assembleia decidiu que a inadimplência não pode ter acordo de parcelamento. Pô, se a pessoa for para o judiciário, se você colocar, tudo bem, não pode ter acordo, então eu não vou pagar, porque eu não posso pagar à vista. Sim. A pessoa lá deve lá, um exemplo, 10 mil reais. Se ela for no judiciário e ela falar assim, eu posso pagar aqui em 10 parcelas, o juiz vai mandar ela pagar em 10 parcelas. Se ele for numa audiência de conciliação, se ele for numa audiência, numa petição para o juiz vai dar. Ou na citação ele pode pagar direto em 6. Sim. Porque ele vai provar que assim, eu quero pagar. O condomínio não quer receber. Sim. A minha condição de pagamento está aqui, as minhas dívidas, está aqui a minha receita, faço uma prestação de contas, eu quero pagar, só que eu quero pagar em 10 vezes, o condomínio quer receber à vista. Sim. Né? Então não é mais fácil já fazer o acordo? Sim. Né? Já negociar antes de ter esse trabalho judicial, essa demora? E já que o tema é superpoder, né, o síndico não tem, nesse caso, né, o superpoder de tirar multa nem juros, né? Então, quando você... A gente tem muito... Eu tive até um problema recentemente. Mas ele pode passar. Um problema meio sério, né? Que um condomínio muito bravo que queria que tirasse justamente a multa e juros. O síndico não pode, né? Então, tem os superpoderes, né? Não tem superpoderes, mas o que tem ainda tem a limitação da atuação. Aproveitando esse teu gancho, o síndico não tem superpoderes para parar o medidor de gás. Se tu consome gás, ele está registrando lá. E nem para alterar o medidor. Nem para alterar o medidor. Então, são coisas que as pessoas elas precisam ter um pouco de discernimento nas reclamações que elas fazem e se colocar um pouco dentro do lugar delas. Elas pedem muita empatia, mas elas não têm empatia com o outro no sentido de compreender quais são os limites do outro. Os limites do outro, na visão dela, são sempre aqueles que ela quer e não aqueles limites que o outro realmente tem. Então, a gente precisa ter muita paciência e muita didática em algumas horas para explicar para as pessoas. Falar assim, olha, eu não posso interferir no direito de propriedade da pessoa proibindo ela de fumar dentro do apartamento dela. Eu não posso ir lá no cara que está pendurado no poste da Enel e falar para ele, cola esse fio de novo. Eu não posso pegar os dois que estão brigando e falar assim, dê o dedinho um pro outro. Entendeu? São coisas que, assim, a gente pode até tentar mediar situações e tudo mais, sabendo já que mediação, ao contrário do que muita gente fala, mediação, não, a gente vai lá para resolver o problema. Não. Mediação vai para cada um descobrir o quanto está a fim de perder. Mediação não é ganha-ganha, é perde-perde. Sim, perder menos. É perder menos, entendeu? É cada um ceder um pouco para chegar num denominador comum. Sabe? Que é aquilo que o juiz faz numa audiência de conciliação. Tá? Então, o máximo que a gente tem de poderes, vamos colocar assim, é de chamar as pessoas para uma mediação. Agora, se elas não estão dispostas a mediar... É outra coisa. Isso é outra coisa. E aí quem vai resolver é o judiciário. O próprio retorno, desculpa, só para pegar esse gancho dele, o próprio retorno que você dá para o morador, não sei se aqui também aconteceu, mas pelo menos em Santos lá mudou o sistema de envio de nota fiscal. Então eu precisei ligar no número lá de atendimento, porque lá o sistema dizia que já estava cadastrado, tal, não sei o quê. Eu precisei ligar. E eu fiquei 30 minutos no telefone, que tu põe no viva voz, põe ali, continua trabalhando e vai escutando aquela gravação. E no final a pessoa ainda fala, obrigado pela sua paciência. Né? Você é o 6º da fila, está a 20 minutos de espera, obrigado pela sua paciência. E ela vai falando em cima daquilo. E por que eu entrei nesse gancho? Porque até isso, nós não somos super-heróis para você estar respondendo os questionamentos das pessoas de imediato. Sim. Eu encontrei um rapaz conselheiro até num prédio, eu estava saindo, ele falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, como assim o que está acontecendo? Não, você não responde as mensagens. Eu falei, eu não tenho nenhuma mensagem sua para responder. Não, minha não, no grupo do conselho. Eu falei, então, você mandou na sexta à tarde, eu respondi segunda de manhã. Né?
qual que é o problema nisso? Qual que é o time, né? Tu entendeu? Eu falei, não fico 24 horas grudado. Sim. Se eu tiver 24 horas grudado no WhatsApp é porque eu não estou trabalhando. Sim. E um exemplo clássico, Mauro, de superpoder, que você sabe bem disso, né? Você passou por esses dias, é quando está tendo uma festa que está extrapolando o horário, o barulho, né? Isso acontece, isso é o que eu mais tenho de reclamações de final de semana. Assim, a churrasqueira até as 10 da noite, né? Até as 11, vai. Aí o pessoal extrapola, né? Barulho. Só que assim, eles querem que eu, como assim, acabou a festa, pessoal, o tio vai tomar no banho. Não tem como fazer isso, né? A gente consegue ir lá, né? O inspetor lá vai lá, o pessoal tem que abaixar o som, o pessoal, tá na hora de encerrar, né? Mas se o pessoal não atende, não acata, é um avisário. A gente não tem como, a gente vai tomar as providências posteriormente, né? No dia seguinte, a gente, se houve abuso, a gente emite uma notificação, uma multa e a gente vai tomar as providências. Mas para acessar o barulho naquele momento, a gente não tem esse poder. Eu fui numa entrevista, acabei virando síndico desse prédio e uma das perguntas era essa, porque isso aconteceu no prédio lá. O pessoal levou um batuque, né? Levou um samba lá. E aí passou da hora e fora isso o barulho insuportável, né? Tu imagina o pessoal batucando ao vivo e ali não poderia ter isso. E aí eles perguntaram como que eu agiria. Se eu ia lá no condomínio, eu falei, eu não vou bater na festa do cara, né? Impor, tudo bem, o cara está cometendo uma irregularidade, mas qual é a nossa... Vai ser punido. É notificação, é multa, e outra coisa, está extrapolando multa, é polícia. Sim. É um 9-0. Mas você sabe que nesse dia que eu fui lá no prédio, o próprio infrator perguntou se eu tinha peito de aço. Eu achou que eu também tinha superpoder. É que é o seguinte, né? Olha o tamanho do Maurão. Tamanho do Maurão. Eu só estou lá fazendo a festa. O Maurão entrou na porta, parou a festa, parou. Fechou, vamos embora. Chega aí, 2 leite com pera, ninguém respeita. Mas com essa carinha de... Gente, eu acho que é isso, né, que tínhamos a falar sobre esse tema aí. Então, a intenção, né, a solução que nós damos a esse problema... Gustavo hoje tá super-herói The Flash. É The Flash. É que não somos super-heróis, né? É que não somos super-heróis, nós temos nosso campo de atuação limitado, de acordo com as leis, regras e bons costumes. E é isso, espero que tenham gostado do programa. Estamos nas plataformas de podcast. Não esqueçam de curtir e compartilhar com o maior número de pessoas. E até o próximo programa.